Pessoal, tranquilo? Mais uma semana e o assunto dessa semana é o controle social e a Transparência Brasil. Ao finalizar essa unidade, vocês deverão ser capazes de conhecer os aspectos relacionados a controle social, suas finalidades, além de identificar algumas formas de exercício desse controle. Isso que é importante, que formas que a sociedade tem de exercer controle sobre as entidades públicas, sobre os setores públicos. O controle social ele é um componente fundamental para o funcionamento do setor público. Embora o Brasil tenha modernas leis que favoreçam a participação social, penso que o que eu percebo, imagino que vocês também possam perceber, é que nós temos bastante exemplos de que a sociedade ela não está tão ativa nessa questão envolvendo o controle social, conforme se dispõe a lei, que se almeja também ali alguma mudança, algum resultado efetivo por empreender algum tipo de controle vindo da sociedade. Então eu pergunto, quem já fez alguma denúncia de irregularidade? Quem já, de alguma maneira, já requereu documentos públicos para análise? Formou algum grupo que investigue a atuação de uma entidade pública, de um administrador público, de uma organização pública de uma forma geral? E vocês, como futuros administradores públicos, têm importante diferença em relação a outros cidadãos. Vocês terão um conhecimento capaz de empreender essas ações, de fazer uso, pelo fato de conhecer como que é o funcionamento de uma forma geral da administração pública, mesmo estando dentro da administração pública ou fora da administração pública, de empreender ali ações que fortaleçam o controle social. Procurem saber sobre a Lei 12.527 de 2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. E como estudante atual de administração pública e futuro administrador público, essa lei é importante. E novamente reforço, seja você trabalhando em alguma entidade pública ou não, você tendo conhecimento dessa lei, você pode exercer o papel de controle social. Nós temos um termo, ainda em língua inglesa, que ele procura organizar importantes elementos do controle social, que é o accountability. O accountability ele está diretamente relacionado à transparência, à democracia, à participação popular e à governança corporativa. Lá no nosso material didático está tudo muito bem explicado também, como que esses fundamentos do accountability ele vem para corroborar a participação do controle social, da sociedade no controle, mas também para oferecer direcionamentos para aqueles que estão imersos na administração pública. Para essa mobilização, essa mobilização social ela acontecer, é preciso que a administração pública ofereça e facilite acesso a informações. Para essa mobilização social acontecer, é preciso que a administração pública facilite o acesso à informação pela sociedade. Então hoje nós temos portais extremamente ricos com dados. É preciso que a sociedade ela crie ali conhecimento para pegar esses dados e transformar esses dados em informações. Isso ganhou destaque na década de 90 com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei de 1992. Então a gente está falando aí de 30 anos atrás, o que é ontem para fins históricos de um país, mas que foi um avanço. Então hoje você pode entrar no portal da Câmara dos Vereadores,
de municípios, que você tem ali acesso aos gastos dos vereadores, por exemplo. Você pode ir também no portal da Assembleia Legislativa do Estado, que lá também tem informado, acessível, dados, deixando claro, dados que poderão ser transformados em informações de como recursos estão sendo gastos pelo Legislativo, pelo Executivo e também por outras entidades públicas. Então, assim, por exemplo, se um vereador de sua cidade ele tem uma verba de representação de R$8.000, esses R$8.000, fora o salário dele, esses R$8.000 para ele desenvolver a atividade parlamentar dele, esse valor ele é adequado? Ele é muito? Ele é pouco? É preciso então que a sociedade entenda como que esses recursos públicos eles estão sendo gastos para que se possa chegar a essa resposta, porque pode existir um pleito por parte do poder legislativo em aumentar esse valor, sendo que os vereadores, ou grande parte, não estão gastando esses valores, não chegam a esse teto. Então por que um determinado vereador, por exemplo, gasta R$8.000 em média, e o outro gasta R$2.000? São questionamentos que precisam ser apurados, levantados e levados ao legislativo para que a sociedade ela tenha ali informações a respeito dessa atividade. Estou pegando apenas um exemplo, mas nós temos muitos dados, e para vocês, como alunos de um curso de administração pública, vocês precisam entender que esses dados eles estão disponíveis, e com ferramentas que estão aprendendo dentro do curso, esses dados podem ser transformados em informações para que a sociedade ela tenha conhecimento e que possa provocar no administrador público responsável pelos recursos públicos uma mobilização para que aquele recurso ele seja melhor aplicado para a sociedade. Beleza? Um abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo.